A Bíblia diz assim: Senhor, aviva a tua obra quando passarem os anos. Então a Bíblia está falando de um tempo de renovo, de um vinho novo, que Deus vem e derrama sobre cada um de nós, sobre a igreja dele, o povo dele, individualmente, sobre cada um de nós. Esses dias o Senhor tem ministrado algo muito tremendo no meu coração, e acalma muito o coração da gente, porque individualmente temos projetos de Deus. Deus planta coisas dentro de nós que tem a ver com o meu individual, com a capacidade que Ele colocou dentro de você, dentro de mim, Mas o Senhor ministrou algo no meu coração dizendo o seguinte, que eu e você somos ferramentas que estamos sendo moldados para um propósito, Tipo assim, eu preciso tirar esse parafuso que está aqui, tem um parafuso aqui, e eu não vou conseguir tirar esse parafuso aqui se eu não tiver a chave correta, Então, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ele fica ali moldando, eu acredito que talvez o ferreiro, não sei, ele fica ali moldando aquela chave, medindo até chegar na medida do parafuso, ele fica vendo como é que essa chave vai pegar esse parafuso, é Phillips, é Fender, é chave de boca, é chave Allen, é chave de cano, como é que vai chamar essa chave? E ele fica ali moldando, tirando, apertando, colocando, testando, Então, individualmente, nós somos ferramentas que Deus está moldando para um fim, para um propósito, às vezes para um parafuso que ele tem que apertar na sociedade. Então Deus vai te usar como uma ferramenta. Mas até que eu seja moldado como essa ferramenta, eu faço parte de um corpo. Eu preciso funcionar dentro do corpo, e é o corpo que vai me moldar como ferramenta para um propósito no futuro. Esse corpo é a igreja. Então, enquanto você, querido, não descobrir qual o seu chamado específico, você trabalha no corpo. Não importa o que você faça. Pastor, mas eu acho que meu chamado, enquanto, querido, você acha que o seu chamado, você faz qualquer coisa dentro do corpo. Como assim, pastor? Pastor, eu acho que o meu chamado é trabalhar com crianças, mas enquanto você acha e não tem certeza, você trabalha às vezes no financeiro da igreja. Você limpa a igreja, você vai no louvor, até que você realmente se perceba como uma ferramenta que possa abençoar as crianças. Você conseguiu ver a diferença? Uma ferramenta para um propósito, ela vai sendo moldada até chegar no ponto certo. Mas até que ela seja moldada, a gente não fica sentado parado. A gente fica trabalhando no corpo, para que o corpo num todo funcione. Se uma hora Deus quiser pegar como José, o seu feixe, e levantar na frente dos seus irmãos, está significando que você já se tornou a ferramenta pronta para determinado trabalho. Mas enquanto Deus não levantou o seu feixe, querido, você pode estar na casa do Senhor fazendo um monte de coisa. Amém? Hoje eu acredito da parte de Deus que Deus me entregou o ministério do ensino para pastorear a igreja, Mas eu não fui pastor a vida inteira, Eu já ajudei a lavar a banheira da igreja, até hoje a gente lava, irmã Tereza? Nós vem para cá lavar a banheira da igreja, Comecei mais de 20 anos atrás, e chegava mais cedo na igreja, nós afogava água tudo na igreja, limpava tudo, que é a canseira, e fazia tudo aquilo. Antes do pessoal do louvor, eu nem era do louvor, eu chegava mais cedo, eu arrumava os instrumentos para todo mundo, eu limpava a bateria, fazia um monte de coisa, querido. Então, enquanto nós não descobrimos para que fim o Senhor vai me usar, eu preciso trabalhar na casa do Senhor. Então não existe desculpa de eu ou você ficarmos quietos sem fazer nada. Eu vou trabalhar para que o corpo funcione. Se um dia o Senhor quiser pegar o meu feixe e levantar, beleza, Ele vai perceber que eu estou como uma ferramenta pronta. Amém? Amém. Você que está em casa, Deus começa a ministrar na sua vida aí também. Em nome de Jesus, a gente está numa sequência de estudos, a gente deve gastar 4 ou 5 aulas, essa é a terceira, sobre caráter cristão. As 2 primeiras aulas nós falamos sobre o tema o que se espera de nós, e dentro do tema o que se espera de nós, nós falamos sobre sermos sal da terra, não é isso? Sermos o tempero, salgarmos e também conservarmos a terra. Segunda aula, nós falamos sobre sermos a luz nesse mundo. Para mim foi uma aula muito interessante, que eu aprendi muito ensinando, onde Deus nos mostrou a importância de nós brilharmos. Querido, se tem alguém que nasceu para brilhar, é você, Se tem alguém que nasceu para brilhar, é você. O Senhor escolheu você para ser luz.
Amém? Então, que a luz que há em você, que existe em você, não se torne trevas. Não é o que está escrito lá em Mateus? Que a luz que há em ti não se torne trevas. Amém? E hoje eu queria falar com você sobre mais 2 princípios que ainda está no Sermão do Monte de Jesus, que nós começamos lá no capítulo 5, começando a falar sobre o caráter cristão, que está no capítulo 7 agora. Então a gente está caminhando um pouquinho para frente. A gente vai falar mais um pilar hoje, tá? Capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 13. Pastor, qual é a necessidade de a gente falar sobre caráter cristão? O que é isso? Porque às vezes, querido, tem muita coisa na vida da gente que a gente cai de paraquedas, né? Depois você está lá um tempão, você fala, não sabia que era assim. Se tivesse me falado antes, né? Tem um monte de gente que às vezes cai no casamento e fala assim, não, se era para me pagar a conta de energia, eu não queria casar não, né? Não, ninguém me falou que eu tinha que pagar água, luz, comprar leite, não, ninguém falou isso. Eu queria casar. Eu estava apaixonado, cego de amor, e eu queria ficar do lado da pessoa amada. Mas só que deu 30 dias, chegou o boleto. Chegou o boleto, ninguém me falou sobre isso. Então tem muita coisa que às vezes você cai lá de paraquedas, né? Eu casei e deu 30 dias, parecia um boleto lá da luz lá em casa. Falei, gente, irmão, não pagava isso, como é que é isso? Tem que ir na loteria, tem que pagar, né? Então, querido, falando de Bíblia, de ir para o céu, de ser cristão, a gente não pode cair aqui de paraquedas. Então, por isso que nós estamos falando sobre o papel do cristão, o caráter cristão, o que é ser cristão, o que se espera de nós, o que o mundo espera de nós, o que Deus espera de nós, o que você espera de você mesmo, né? Como foi falado aqui no domingo, você sabe quem você é? Às vezes, querido, a gente está querendo abrir os olhos das pessoas, mas nós ainda somos cegos. Como é que a gente vai ajudar as pessoas se nós ainda não sabemos quem somos? A gente quer que o pai da gente, a mãe da gente, todo mundo se encontre com Jesus, mas nem eu me encontrei com Jesus. Vocês lembram de Filipe e Natanael? Você vai ver lá no livro de João, para mim é um texto fenomenal. Fenomenal, leia na sua casa capítulo 1 de João depois, anote aí. Filipe foi num culto de Jesus estava pregando e ele descobriu que Jesus era o Filho de Deus. Ele ficou muito alegre, porque todo Israel estava esperando esse Filho de Deus, esse que viria para reinar. Então todo mundo começou a perceber que Jesus era o filho de Davi. O cego começou a gritar na rua, olha o filho de Davi. Todo mundo começou a ver que Jesus era o Filho de Deus. Então Filipe, na hora que ele percebeu que Jesus seria o rei que todos estavam esperando, ele tinha um amigo chamado Natanael, e ele vai atrás de Natanael. Fala, Natanael, ele chega tão afobado para dar a notícia. Você chegou para um amigo, seu muito amigo, e você queria contar que chegou aquela figurinha nova da onça do Pantanal. Fala, cara, chegou lá, só que nós temos que comprar o chiclete e tudo, cara, para a gente achar aquela do Pantanal, que é a da onça pintada. Não sei se é da sua época, mas na minha época tinha aquela figurinha bafinha, né? Hoje ninguém joga isso mais não. E a gente caquetando de figurinha. E eu ia na casa dos meus colegas e falava, agora eu tenho a da onça pintada, a minha novinha, tirei agora do chiclete, e essa aqui é arrebentada já, sabe? Então Filipe descobriu algo muito massa. Ele foi correndo no amigo dele, que era Natanael. A Bíblia fala que Natanael estava sentado num lugar muito longe. Filipe foi atrás dele acelerado. Quando chega lá, ele vai tentar explicar, mas ele não consegue. Ele sabe que Jesus é Jesus, ele se encontrou com Jesus, ele sabe que Jesus é a solução, mas ele não consegue explicar. Ele fala assim, Natanael, sabe aquele que a gente está esperando? Esperando aonde? Quem? Sabe aquele que a Bíblia diz, o profeta, não sei o quê? E Natanael fala assim, não entendi nada. Aí Filipe fala para ele assim, vem e vê. Aí Natanael se levanta e vai ao encontro de Jesus, né? E no caminho Filipe vai conversando, explicando para ele, olha, ele fez esse milagre, ele fez esse outro, ele contou isso, ele falou isso, né? E Natanael está meio com o pé atrás, né? Eu acho que ele era meio mineiro, que todo mineiro tem um pé atrás, né? Não acredita de primeira assim, a gente primeiro testar, né? Eu acho que se Eva fosse mineira, ela não tinha comido de primeira aquela maçã. Ali ia ficar meio assim, cara, uma cobra conversando comigo, tem algum trem errado, gente. Se uma cobra conversar com você, o que você faz? Eva ficou lá, deu papo, conversou. Então, se ela fosse mineira, eu acho que ela não tinha comido. Então, Natanael está meio assim, não sei se é verdade, não sei se é verdade ou não. Beleza, mas o que acontece? A hora que ele está chegando perto de Jesus, ele nem tinha chegado no culto ainda. Jesus para o culto, olha para Natanael, e era a primeira vez que Natanael estava tendo esse contato com Jesus. E ele olha para Natanael de longe e fala assim,
aí está um judeu verdadeiro em quem não há engano. Você já foi a algum culto que aquela irmãzinha do coque te achou? A irmãzinha do coque sempre acha a gente. Ou canela de fogo sempre te encontra. Você está ali no culto tranquilo, você chega caladinho no culto, às vezes chorando, com problema em casa, com a família, sei lá, financeiro, no trabalho. Aí a irmã começa, só que a irmã começa a cantar. Aí a gente quer esconder, porque a gente sabe que vai secar a gente. Aí você pode ir lá para o banheiro, você pode ir para onde você quiser, ao que você voltar, ela ainda está assim. E ela fala assim, diz o Senhor, e todo mundo para e olha para você. Foi o que aconteceu com Natanael. Todo mundo no culto, de repente Jesus para tudo, aponta o dedo para ele e fala, aí está um judeu em quem não há engano. Aí Natanael falou assim, de onde você me conhece? Primeira vez que eu estou vindo aqui na igreja do Senhor Jesus. Como é que o senhor sabe tanta coisa da minha vida? Não conversei nada com ninguém, eu não sei. Felipe, você falou para ele, não falou? Não falei nada. Aí Jesus fala assim, Natanael, quando você estava lá debaixo da figueira, eu já tinha te visto. Naquela hora, querido, eu tenho para mim, como diz o Carlão, até arrepiei, eu tenho para mim, que naquela hora, Natanael lá debaixo da figueira, ele estava fazendo algum questionamento para Deus. Deus, eu estou esperando há tanto tempo isso, por que não vem? Já passou por alguma coisa assim? Você está orando e parece que a coisa demora. Aí você chega lá uma hora, lá na sua casa, para Deus e fala assim, Deus, por que comigo ainda não deu certo? O outro ali já comprou o carro, eu não comprei. O outro ali já casou, eu não casei. Estou aqui, ó, para titia. Passou lá, o outro já foi enviado, o outro já está cantando, o outro está pregando, o outro já foi ungido obreiro. Pastor, por que comigo não? Aí você está ali questionando debaixo da figueira, por que eu fiz de errado? Eu estou orando, e de repente Jesus fala assim, você estava lá, mas eu estava te vendo. Você entendeu Jesus falando? Você estava lá debaixo da figueira, e eu estava te vendo. Na hora, com certeza tinha alguma coisa que Natanael estava pensando que às vezes não era muito legal, e já cortou Jesus na hora, falou, Jesus, entendi, eu já sei quem é o Senhor, não precisa falar da minha vida para os outros mais não, viu? Já entendi que assim diz o Senhor, né? E eu vou te seguir para onde o Senhor for. Você vê, 5 minutos de culto, o cara já queria seguir Jesus. E assim era com um monte de gente. As pessoas, Jesus curava, abençoava a pessoa. Você vai ler, tenha curiosidade, leia a Bíblia lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus curava o leproso virava falando, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser que eu vá. Aí Jesus virava para o leproso, volta lá e dá o testemunho para o sacerdote, volta lá e fala para a sua família o que eu fiz na sua vida. Aí Jesus ia lá, multiplicava o pão, e um monte de gente vinha atrás dele. Querido, tinha gente que queria largar tudo, vender tudo, e ir atrás de Jesus. Jesus falava assim, eu não quero que ninguém fique me seguindo por emoção. Ele mandava voltar. Olha o tanto que é engraçado, aqueles que queriam largar tudo e seguir Jesus, Jesus falava para eles, volta para sua casa. Aqueles que não queriam, Jesus ia falar assim, me segue. Que trem doido. Os caras estão lá demais trabalhando, querendo pescar peixe lá, aquele negócio. Jesus falou assim, larga tudo e me segue. Os que querem largar tudo e seguir, fala, volta para sua casa. Não parece meio ambíguo assim o sentido? É meio estranho. Mas querido, quando uma pessoa quer seguir Jesus na emoção, é como se ela caísse de paraquedas naquilo ali. Ela está naquela emoção de eu fui curado, de acontecer o milagre, vai dar tudo certo. Aqueles, queridos, que Jesus chama para largar tudo, eles pensam muito antes, falam assim, cara, minha pescaria, o cara fica ali raciocinando, minha pescaria, meu pai, minha avó, meu tio, minha esposa, cesta básica, como é que vai ser isso? Agora aquela pessoa que não pensou, está na emoção, ele não usa a razão para seguir Jesus. E muitos de nós, querido, hoje tem um monte de gente dentro das igrejas, só porque algum amigo convidou, ele está lá. Primeira perseguição, primeira pessoa no serviço que falar mal dele, ou que criticar ele, ou que perseguir ele por causa da fé, ele larga. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, é aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz profunda. A hora que vem o sol, queima e já era. Então tem muita gente dentro da igreja, querido, que nessa época da pandemia, quando falou que não podia fazer mais culto, querido, nunca mais voltou na igreja. A hora que falou que ia abrir as portas da igreja, eu falei, nossa, vai dar 200 pessoas aqui, o que eu vou fazer? Primeiro culto veio 10 pessoas. Muitas pessoas, querido, não estavam enraizadas e firmadas em Jesus.
Que tipo de pessoa que coloca a culpa em tudo e em todo mundo. Querido, sabe quando é que eu entendo que um cristão, ele está crescendo e amadurecendo? É quando ele para de culpar os outros por causa das coisas que aconteceu de errado na vida dele. Ah, pastor, sabe por que isso? Porque o senhor não fez isso. Ah, sabe por que eu larguei do meu marido? Porque meu marido não fez isso. Sabe por que eu larguei da minha esposa? Porque minha esposa não fez isso. Então a gente está sempre jogando para o outro, a gente é Adão. O que aconteceu, Adão? Não, foi a mulher. O que foi, mulher? Não, foi a serpente não conversava, deu o que deu. Senão tinha jogado para a árvore, para a maçã que me... Entendeu? Então, quando eu estou amadurecendo, eu paro de culpar as pessoas pelos meus fracassos. Eu sou o responsável pelo meu sucesso. Eu sou o responsável pelo meu fracasso. José, querido, foi um cara que era para ele ter sido um derrotado e fracassado. Ele não culpou ninguém pelo erro dele, pelo fracasso, por ele estar ali. Ele mesmo construiu o caminho dele. Construa seu caminho. Construa seu caminho. Então, por que eu estou falando sobre caráter cristão? Para você entender que nós estamos aqui por uma razão, há um sentido. E que antes de você falar, eu vou me batizar, eu vou seguir Jesus para o resto da vida, você precisa pensar a respeito. Era o que Jesus fazia com todo mundo. Volta para sua casa, pensa no que você está falando. Porque a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então, uma vez que você começou com Jesus e parou e olhou para trás, a Bíblia fala, você não é digno de entrar no reino dos céus. Então, querido, nós precisamos estar muito conscientes de quem nós somos, o que temos que fazer. Temos que estar conscientes da nossa origem, para você saber qual é o seu destino, certo? Falando a respeito disso, eu vou ler Mateus 7,13. Então, olha o que diz: entrai pela porta. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Muitos são os que entram por ela, para a porta da perdição. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos o que a encontram. Então aqui nós estamos vendo agora dois elementos. Quais são? Porta e caminho. Então o que a Bíblia está falando? Entrai. Entrai de que maneira? Antes de eu continuar esse texto, eu preciso que você abra comigo em João 10. João 10 vai explicar para nós o que esse texto está falando. João capítulo 10. Você que está em casa e quiser abrir, abra conosco João capítulo 10, ou marque na sua Bíblia para você ler depois. Olha o que Jesus fala, João 10, 1. Em verdade eu digo a vocês, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas as leva para fora. Querido, sabe qual que é um grande problema da igreja atual hoje? É que às vezes Deus comissionou a gente, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, pessoas para ensinar a palavra de Deus. E como muita gente cai de paraquedas nisso, muita gente não está interessada em passar pela porta. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando pastorear bode e perdemos ovelhas. Consegue entender essa verdade? Às vezes, querido, a gente fica tentando pastorear bode e na verdade as ovelhas ficam sem pastoreio. Qual que é a diferença da ovelha com o bode? Querido, uma característica muito simples da ovelha chama mansidão e humildade, capacidade de ouvir e aprender. Nesses quase 10 anos de pastoreio, querido, eu já tentei pastorear muita gente que não queria ser pastoreado. Ela queria 100% da atenção, mas não queria ser pastoreado, queria atenção. O que é ser pastoreado? Para vocês entenderem o que é ser liderado e pastoreado.
Vamos imaginar que você quer viajar para a Flórida. Você quer ir lá para a Flórida. Aí você já decidiu que vai para a Flórida, né? Já está tudo comprado, passagem comprada, beleza. Aí você tem um cargo na igreja, você tem uma função na igreja, mas você já decidiu tudo. Você vai para a Flórida. Aí faltando uma semana, você fala, pastor, eu queria falar para o senhor que eu estou indo para a Flórida. Como assim? Está indo para a Flórida? No ano passado a gente estava pensando, aí esse último ano a gente já comprou as passagens, a gente já pagou tudo, a gente já comprou a casa lá, já fez tudo, nós estamos indo para a Flórida. Ah, tá. E quem que vai ficar no seu lugar? Não, aí o senhor arruma aí, por favor. Não, irmão, deixa eu te falar, mas você orou a respeito? Não, pastor, mas aqui no Brasil está muito difícil, então a gente resolveu, que lá na Flórida não tem coronavírus, a gente vai para lá, né? A gente está indo para a Flórida. Então, irmão, mas vamos orar aí uma semana. Não, pastor, daqui uma semana eu já estou na Flórida. Entendeu? Então, já está decidido. Então, querido, qual que é a diferença de uma ovelha com um bode? A ovelha, querido, apesar que você vai buscar Deus, você vai pedir toda a instrução para Deus, mas a ovelha, querido, ela ouve o pastoreio, ela sabe ouvir a voz de um pastor. Eu não estou falando aqui só de mim, eu estou falando de qualquer pastor, de qualquer igreja do universo. A ovelha é aquela que quer ser instruída. Pastor, eu estou querendo, daqui 1 ano, 2 anos, eu queria ir para a Flórida. Eu queria que o Senhor me ajudasse em oração. Eu queria que o Senhor me ajudasse, conversasse comigo, com a minha família, se é a melhor coisa a fazer. E nesses 2 anos eu queria que o Senhor preparasse alguém, caso o Senhor confirme, para a gente ir para a Flórida, para colocar lá no meu lugar. Olha a diferença do bode e da ovelha. O bode, querido, ele está na igreja, às vezes ocupando uma cadeira, ele cresce junto com a ovelha, fica naquela pelezinha de ovelha, mas ele não quer ser pastoreado. Ele toma todas as decisões da vida dele, independente se a igreja precisa dele ou não. E às vezes, querido, nós como pastores perdemos muito tempo tentando pastorear pessoas que não querem o pastoreio, querem só um lugar legal para ficar. Eu acho legal o ambiente da igreja, eu acho legal, a gente ainda não tem, né? Um dia vai ter as luzes aqui, que é a luz azul, apagar a luz, né? Eu gosto do data show, as músicas ficam ali escritas de vez em quando, né? De vez em quando tem a letra para a gente ler. Eu gosto ali, eu tenho uns amigos lá, sabe? Então, querido, seguir Jesus não tem a ver com você gostar ou não da igreja. É igual família. Às vezes você não gosta muito da gente dentro da sua família, mas se você faz parte dela, tem que ficar lá. Casei. Agora eu descobri que eu não gosto mais do meu marido. Até que a morte o separe, meu filho. Entendeu? Tinha que ter descobrido isso antes, né? Pastor, mas eu descobri que não tem mais química. Compra química, entendeu? Vai lá, vê se é potássio, vê o que é, porque está casado, agora até que a morte separe. Igreja é assim. Às vezes você fala, pastor, eu não me dei bem na igreja, querido, mas tem que ficar nela. É família. Você acha mesmo que aqueles 11 meses que Noé ficou na arca estava tudo bem? Cocô de elefante, de passarinho, de macaco, xixi de macaco, 11 meses. Mas Noé teve que ficar lá, sabe? Porque se ele pulasse para fora da arca, o que acontecia? Ele morria. Família é assim, igreja também é assim. A gente não fica na igreja, querido, porque quer e nem porque gosta, mas porque é necessário. Então Jesus está falando que existem 2 maneiras de você entrar nesse lugar chamado aprisco. Engraçado que combinou com o aprisco, né? Mas aqui está falando o aprisco que é o curral das ovelhas, né? Mas Jesus falou que tem jeito de entrar aqui sem ser pela porta. Querido, quando o ladrão entra na casa da gente, na maioria das vezes ele tenta entrar por um lugar, querido, num telhado, uma janela, um lugar mais fácil de acesso, né? Lá em casa já entrou umas 3 vezes ladrão, né? E ele nunca tinha a chave. Eu nunca ia dar a chave para o ladrão. Então ele tentava usar outras ferramentas, outros instrumentos. Ele arrebentou o portão uma vez, arrebentou o portão outra vez, pulou o muro outra vez. Aí eu fui enchendo de tranca lá em casa. Querido, as pessoas, querido, que são os bodes, né? As pessoas que entram por outro lugar e não entram pela porta, eu vou te explicar o que é a porta. São pessoas, querido, que não têm chaves de acesso no reino de Deus. Tem jeito do ladrão entrar na sua casa pela porta? Tem, mas sem a chave, porque a chave está com você. Ele pode até usar um parafusinho, um araminho, sentar o pé na porta, mas ele não tem o acesso como você tem.
Então Jesus está falando, para você ter liberação no reino dos céus, você precisa passar pela porta, não entre por outro lugar. Aí Jesus fala aqui em João capítulo 10, vamos ver o que ele fala? Versículo 7, olha o que Jesus fala. Lá no começo nós lemos em Mateus, Jesus falando, entre pela porta estreita. Agora Jesus fala no 7. Portanto tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. I am the door, the shepherds. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta que vocês devem passar. Aí depois lá no livro de Mateus, capítulo 7, que nós lemos, está dizendo o seguinte: entre pela porta, e a porta ela é estreita. Eu descobri que a porta estreita é Jesus. Jesus está falando, olha, para vocês entrarem no reino dos céus, e esse reino dos céus fala do reino dos céus aqui, aquele que a gente canta, venha o céu sobre a terra, o reino dos céus também pode estar aqui dentro de mim, e está falando do reino do céu da salvação um dia. Jesus está falando, ninguém vai ao Pai, se não for através de mim. Ninguém entra lá se não passar por mim, e para participar e ter chaves de acesso aqui na terra, também tem que passar por mim. Eu sou a porta de acesso. Se você ler João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, você vai perceber que Nicodemos ele queria entrar no reino dos céus. Vamos ler esse texto? Anda um pouquinho para trás aí, umas 5 folhas para trás. João capítulo 3. Olha o que Jesus disse para Nicodemos. João capítulo 3. Está rápido, hein? Versículo 3. Nicodemos queria começar a seguir Jesus, só que ele não sabia como fazer, como a maioria de nós. Jesus respondeu, em verdade. Depois ele fala de novo, em verdade. Quando Jesus fala em verdade 2 vezes, ele está colocando uma ênfase maior para você prestar muita atenção naquilo. Em verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O que é nascer de novo? Quando eu e você, querido, estávamos lá no mundo, lá fora, sem Jesus, se vindo ao inferno, se vindo ao diabo, o seu espírito estava morto. Você estava lá caminhando para cair no precipício, mas você não conseguia enxergar. Você estava lá fumando cigarro, seu pulmão estava ficando igual um chiclete, assim, e você não conseguia ver que estava morrendo. Todo mundo estava olhando e falando assim, cara, ele vai morrer. Mas você não conseguia ver, porque seu espírito não tinha acesso à vida. Então, querido, você está só enlaçado em morte. Já viu que as pessoas que ficam na rua, que estão ali 6 meses sem tomar banho? Você chega perto dela, você fala, nossa, chega a doer o nariz. Mas para a pessoa, ela respira aquilo ali normal, porque ela já acostumou com aquilo, não é? Esse dia eu fui ajudar um rapaz na rua, né? Olha que eu cheguei perto dele assim, parece que tinha um meteoro assim, eu cheguei para trás, mas aí cessei de novo, abençoei a vida dele. Querido, era impossível, só por Jesus. Mas eu percebi que para ele era comum. Para me respirar perto dele, eu estava assim de pouquinho em pouquinho, tipo quando você está no rarefeito lá na Europa, que você, bem cachorrinho assim, e ele de boa aqui, ó. Você não percebe que está morrendo, você não percebe que está na prostituição, você não percebe que está no pecado, você não percebe que está na escuridão, você não percebe, você não sabe. O seu espírito não tem acesso à vida de Deus, não tem acesso. Essa semana minha esposa estava preparando a mensagem, e no texto que ela estava preparando, estava falando que Jesus é o dono do acesso à vida espiritual. Ele é a porta para nos dar acesso a Deus. Agora, querido, quando Nicodemos quer entrar, Jesus fala assim, não tem como entrar se você não nascer de novo. Ele está falando da experiência do novo nascimento. O que é a experiência do novo nascimento? Você vem na igreja a primeira vez, pode ser aqui na igreja, pode ser numa casa onde você foi numa reunião, não tem problema. Você ouviu a palavra de Deus, aquilo despertou o seu espírito, porque a palavra é vida. Seu espírito deu uma respirada e falou, eu acho que aqui vai acontecer alguma coisa. Lá dentro de você tem um monte de borboleta assim, e você escuta a palavra, e você quer receber aquela palavra. Então, alguém fala assim, você quer aceitar Jesus
como seu único Senhor e Salvador, e você levanta a mão e fala sim. Naquela hora, querido, o seu espírito disse sim para Deus. E o fato de você falar, eu quero Jesus, você está começando a entrar pela porta. É algo simples. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem entregar a sua vida ao Senhor. Naquele momento, é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, é uma porta, e você está aqui nas trevas, você está aqui nas trevas, e de repente fala, venha para Jesus. É como se naquele momento você fizesse uma passagem, e em segundos, você já não estava mais em trevas. Agora o seu espírito vai começar a perceber espiritualmente coisas da parte de Deus. No outro dia, quando você acorda, tem gente que chora, tem gente que arrepia, tem gente que cai no soluço e fala, agora eu recebi Jesus. E tem gente que na hora não sente nada. Mas no outro dia, quando ela dorme, quando ela acorda, ela olha assim e fala, parece que está diferente. Eu não sei o que está acontecendo. Ela começa a perceber o sol, as nuvens, fala bom dia para o pai, bom dia para a mãe. Ela não sabe o que está acontecendo, mas lá dentro dela tem vida sendo gerada. A hora que tem uma coisa errada para fazer, ela já fala, não sei, parece que eu estou com nojo disso, não sei se vai dar certo. Porque lá dentro dela, ela já teve a experiência do novo nascimento. O espírito dela já se ligou a Deus. Aí Jesus está falando, se vocês passarem por mim, que sou a porta, é o que ele disse para Nicodemos, vocês agora podem ver, só ver as coisas do reino dos céus. Você que chegava na igreja, que pulação é aquela? Que música é aquela que não acaba? Que pastor é aquele que conversa demais? A hora que seu espírito nasceu de novo, a palavra começa a ser alimento para você quando você está escutando o culto. Você quer escutar mais. Fala, não, pastor, não entendi. Não, que legal. Aí o louvor está cantando, você não sabe nada, não tem música, não dá show, mas você está ali. Sabe? Você dá uma balançadinha, ou senão o pezinho está assim, você fala, por que eu não estou dançando igual todo mundo? Você sabe por que agora você está vendo, você está percebendo por que os caras ficavam doidão, por que todo mundo queria, porque agora você já está podendo ver aquilo que você não podia ver antes. Só que a conversa de Jesus e Nicodemos continua. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Está vendo que ele não entendia? Era uma coisa muito simples que a gente acabou de entender, mas Nicodemos não estava entendendo. Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Cara, quem já voltou para a barriga da mãe? Era impossível, mas ele estava fazendo uma pergunta besta, porque ele não conseguia ver. Aí Jesus fala para ele, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, quando ele fala nascer da água, aqui está falando do batismo. Então agora você já aceitou Jesus, agora você precisa nascer da água, descer e subir. Segundo processo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aqui está falando de um outro tipo de nascimento. Então eu vou nascer de novo, que é meu Espírito, eu vou nascer da água, que é ser batizado, e agora eu vou nascer do Espírito, que é começar a receber a vida do Espírito Santo, me capacitando a fazer alguma coisa para Deus. É onde depois você recebe o batismo em línguas, você recebe dons do Espírito Santo para pregar, para cantar, para fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Então eu nasci de novo no meu Espírito, eu nasci agora da água, e agora eu vou nascer do Espírito, agora eu vou receber uma capacidade do Espírito Santo para fazer uma coisa que antes eu não fazia. Certa vez eu ganhei uma pessoa para Jesus que era um amigo de classe meu. Pensa num cara baguncento, mas ao quadrado. Uma vez ele pegou uma Kombi na descida do Formigão, que estava numa oficina. E ele e os amigos dele tirou a Kombi da oficina, que não tinha motor, não tinha nada, tinha só a casca. Eles entraram na Kombi, empurrou todo mundo e desceu aquela descida do recanto, sem freio, sem nada. A hora que a Kombi estava chegando lá embaixo, eles soltaram a Kombi, pulou todo mundo e a Kombi foi parar lá no desamparo. O cara, ela loucura, sabe? Querido, a gente ia cantar no Biofest da escola, né, que a gente participava, fazia as letras das canções, aí nós tá lá batendo palma assim, e ele fora do ritmo, não entrava nunca, todo mundo assim, ele, sabe, falei, cara, não é possível, velho, bate palma direito. Quando ele foi para a igreja, que ele aceitou Jesus, sabe o que ele se tornou? Músico. Aprendeu a cantar, aprendeu a tocar baixo, aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar um monte de negócio. Hoje ele é um líder na igreja, cuida dos jovens e é pastor da igreja.
Mas ele tinha esses dons. Mas ele recebeu do Espírito um batismo para essas funções. Eu, querido, era um menino muito tímido, nem conversava. Eu ria, ficava... Pensa num cara tímido. Eu não conversava com ninguém. Querido, para mim estar conversando assim 1 hora, 2 horas aqui com vocês, eu recebi algo do Espírito Santo. Quem aqui me conhece no dia a dia assim, a gente está às vezes num lugar, às vezes quando chama a gente para comer, vai num lugar, eu fico caladinho, já percebeu? Quando me pergunta eu falo, não, é mesmo? Mas quando o Senhor vem e quer falar, querido, eu falo 2 horas, 3 horas, 5 horas e vou falando. Por quê? Eu fui batizado com o Espírito, uma capacitação que eu não tinha. Amém? Estão entendendo? Agora Jesus fala, vocês terão que passar por mim, que sou a porta, e é estreito. A porta do mundo é larga. Eu que sou a porta é apertado. Quanto mais você, querido, a hora que você passa aqui, ó, em Jesus, você já fica um pouquinho mais magrinho, você já perde uns quilinhos, entendeu? Por quê? Está falando, não dá para você seguir Jesus e querer entrar nesse negócio chamado reino de Deus, cristianismo, e querer viver a mesma vida que você vivia antes de passar pela porta. Não dá. Paulo fala, aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que matava, deixa de matar. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que não trabalhava, comece a trabalhar. Então não dá para ter a mesma vida que eu tinha antes, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir com as pessoas, a mesma maneira de pensar, não tem como. A porta é estreita, e quem está há mais de 1 ano aí, sabe que quanto mais o tempo passa, mais a porta parece que está apertando, não é? Agora Jesus fala um negócio muito interessante, ele fala, ó, passe pela porta que é estreita, a porta que leva à perdição é larga. No mundo não é assim, querido? Pode tudo? Pode tudo, tem até uma música que fala assim, pode tudo, lá no mundo pode tudo, tudo. Pode homem com homem, mulher com mulher, gente com cavalo, gente com égua, com tudo, pode tudo, não é assim? Pode ter 50 namoradas, 50 namorados, no mundo pode ter tudo, a porta é larga, pode fazer o que quiser. Agora com Jesus, você vai casar e ficar com uma pessoa só até morrer, nossa, que absurdo, cara, uma só, rapaz, mas não é possível. Tá, cada sábado eu estava com 2, com 3, com 5, agora eu vou ter que ficar com uma só. É apertado o caminho, meu irmão. Mas esse caminho começa a te conduzir para a vida eterna. E sabe, Jesus fala que ele é a porta, I am the door, mas depois ele fala assim, e o caminho é apertado. A porta já é estreita. E o caminho agora fala de uma caminhada, de uma trajetória. E está falando, quanto mais você andar pelo caminho, mais coisas você vai perceber que tem que deixar. Porque o caminho é apertado. Quando você chega com Jesus, quem já viu o filme Peregrino? Eu indico para vocês verem, é um filme muito ruim, mas é muito bom. Pensa numa produção de 1930. E ele fala da caminhada da fé do cristão, mas a história é muito interessante. Mas a produção, querida, aqueles efeitos especiais assim, sabe, dos primeiros, que é daqueles, tipo Pica-Pau. Mas a história é muito interessante, ele chega, ele começa a servir a Deus, não tem nada nas costas dele. Quanto mais ele passa numa igreja, ele passa num lugar, as pessoas, sempre que ele sai de algum lugar, ele está carregando cada dia uma coisa mais pesada. Tem um momento da caminhada lá assim, que ele nem percebeu e tem 200 quilos nas costas dele, aí está difícil de caminhar. Mas legal o filme, quem não viu depois vê, o Peregrino. A capa é bonitinha, mas o filme não é aquela coisa assim, não, mas a história é interessante. Então o reino de Deus, querido, começa ao contrário. Você chega cheio de coisa assim, sabe, loucão, aí você começa a vir para Jesus, de repente você está magrinho, só de calça jeans, de chinelo, depois você tira o chinelo, e de repente, querido, você está no espiritual de novo. Uai, pastor, como que é isso? Sabe qual que é a intenção de Deus? Porque ele fala que o caminho é apertado? Vai passar só eu e você sem nada. Porque não foi assim que ele fez Adão? Sem nada. Não tinha nada para esconder. Está entendendo? Então, querido, quando a gente vai para a igreja, a gente ainda tem segredinhos. Não fala não, pastor, conta meu testemunho não, pastor. Não fala não.
A gente tem muita coisa, muito segredinho. E quanto mais, pastor, querido, eu estou contando coisas para vocês. Direto eu conto nas mensagens, coisa que eu fiz há 20 anos, 15 anos atrás. Querido, que eu não queria que ninguém soubesse. Era vergonha para mim. Então, cada tempo que passa, querida, é como se eu tirasse um pedaço de mim, uma roupa que eu tinha que ir tirando, uma máscara que eu tinha que ir tirando, para eu poder mostrar que Cristo estava me limpando todo dia. Eu preciso voltar a estar nu diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão nus e patentes diante daquele a quem temos que prestar contas. A gente ainda tem muitos segredos, mas para Deus, querido, a gente está lá. A intenção é que Deus fale assim: eu quero que você chegue aqui sem zorba. Eu quero que não tenha nada que nos separe. Eu não quero que você esconda nada de mim. Eu quero que você me conte tudo sobre a sua vida. Então Jesus ele fala: eu sou a porta, mas eu também sou o caminho aonde você vai percorrer. Você vai ter que andar todos os dias olhando para mim. Não foi o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz em João: eu sou a porta. Entrem pela porta. Jesus é a porta. Jesus fala assim: e também andem pelo caminho que é apertado. E Jesus fala: eu também sou o caminho. Tem tudo a ver com Ele, é tudo sobre Ele. Ele é tudo em todos nós. Ele é a porta, Ele é a maçaneta, Ele é a fechadura, Ele é a dobradiça, Ele é o caminho, Ele é tudo. Percebe? E outra coisa mais interessante: Ele não só é a porta, Ele não só é o caminho, mas Ele também é a chegada. Olha que doideira. Tudo está ligado em Jesus. A Bíblia fala que a vida eterna é Jesus. Eu vou passar por Ele que é a porta, vou andar enquanto eu estou aqui no caminho que é Ele. A hora que eu chegar lá, Ele é a vida eterna. Tudo tem a ver com Jesus. A nossa pregação, a nossa vida precisa ser cristocêntrica. Toda pregação nossa, ela precisa ser cristocêntrica. Jesus tem que estar sempre no começo dela, no meio dela e no fim dela. Por isso que eu tenho falado sempre, querido, Deus não me chamou para ser coaching, para dar mensagem de autoajuda. Você está ruim aí no casamento? Não, vem cá que eu vou te ensinar 7 passos para você melhorar. Deus me chamou para isso. Deus com certeza chamou outras pessoas para isso. Estou falando que talvez não é ministério, estou falando que não traz transformação. Pode ser autoajuda, mas autoajuda não transforma. O que transforma é a pregação sincera do Evangelho. Consegue entender? Não tem problema se eu ler o livro de um coach, ler um livro de administração, é legal, né? Ensina muita coisa legal, mas só a palavra é a verdade. Só a palavra transforma de verdade. Como educador, eu me tenho como educador, querido, eu leio um monte de livros, centenas, que eu já li na minha vida. Amo ler. Aprendi muitas coisas e aprendo até hoje com livros, mas só a Bíblia me transforma. Só a Bíblia me transforma. Só a Bíblia tem poder de transformar a sua mente, seu coração, de mudar você por completo. E isso ser genuíno, e isso ser verdadeiro. Amém? Então hoje o que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham entendido, é sobre essa experiência de porta e caminho. Finalizando isso, eu queria que você entendesse comigo uma coisa. Pastor, como é que é a experiência de porta? Como é que eu sei que já passei pela porta? É quando de repente, querido, você chegou aqui loucão, na droga, sabe? Você chegou aqui, você saiu do motel e veio para a igreja. Você chegou loucão, sabe? Você estava usando cocaína e veio para a igreja, aceitou Jesus. No outro dia, você olha para a bebida e fala: quero isso mais não, velho. Como é que eu bebi isso aqui? Faz xixi, urina, com gelo. Sabe, no outro dia você já tem repugnância do pecado. Você já passou pela porta. É uma experiência assim, ela é rápida. Agora, o que é a experiência do caminho? O caminho fala de uma trajetória longa. É quando Jesus está falando: tem coisas, querido, que na porta não vai sair, mas no caminho eu vou começar a tirar de você. Então não se preocupe. Se você está na igreja 6 meses, 4 meses, 1 ano, sabe, e ainda não mudou tudo que tinha que mudar dentro de você, no caminho Jesus vai tirando. Ele vai tirando. Ele vai tirando. A Bíblia fala que Ele tem na mão uma pá. Já leu isso lá? Então, na minha vida está cheia de terra, cheia de bagunça. E todo dia Ele pega a pá e... Você bate a mão e fala: uai, cadê aquele negócio que estava aqui? Jesus já tirou. Aí que você vai bater a mão no outro dia, Ele já tirou. Fala: mas gente, não sei que esse trem estava aqui, isso.
Então o caminho é isso, todo dia ele vai tirando uma coisa, um dia ele tira a mentira, outro dia ele tira o orgulho, no outro dia ele tira a inveja, no outro dia ele tira o egoísmo, aí na caminhada, ele vai fazendo isso na caminhada. Agora, experiência de porta é quando no outro dia você já está com repugnância do pecado. Eu não quero mais essa vida, nunca mais eu vou voltar para isso. Festa, não quero, a festa agora é no céu, aleluia, amém? Aleluia, você caminha nesse entendimento, tá bom? Nós estamos nessa terceira aula, então hoje falamos sobre porta e caminho. Espero que você tenha entendido, você que está em casa também, se tiver alguém assistindo, espero que você tenha entendido, compreendido, tá bom? O Senhor Jesus, com certeza, querido, Ele quer salvar toda a humanidade, mas Ele não pode fazer isso só porque Ele quer. Temos que passar pelos processos, tá bom? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse a Jesus nesse momento. Se você quer se arrepender diante dEle, ou entregar sua vida para o Senhor, ou confessar algo para Ele, eu acredito que esse seja o momento, tá? Fala com Ele. Senhor, nós estamos aqui diante da exposição da sua palavra, queremos colocar aquilo que ouvimos nesses dias em prática, queremos colocar em prática aquilo que ouvimos, queremos nos chegar diante do Senhor e dizer que somos pecadores, precisamos muito, muito, muito da instrução do Teu Espírito Santo. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos, Espírito Santo, pedir que o Senhor transforme por completo nossa vida, nossa casa e a nossa família, Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que escreva nosso nome no livro da vida, para aquele grande dia, quando o Senhor for procurar o nosso nome, que o nosso nome esteja escrito lá. Nós queremos entregar a nossa vida, a nossa história, os nossos caminhos por completo ao Senhor. Os nossos caminhos por completo ao Senhor. No nome do Senhor Jesus. Pai, se há pessoas aqui sedentas, a sua palavra diz que o seu convite é para o sedento. Vinde a mim os que têm de sede. Senhor, aqueles que estão sedentos pelo Senhor, pela sua palavra, pela tua justiça, nós oramos nessa noite, te pedimos na autoridade, no nome de Jesus, traz transformação, traz entendimento, traz graça. Traz graça, Espírito Santo, aleluias, aleluias, que nesse momento essas pessoas que estão aqui possam começar a sentir Tua presença, a Tua paz e começarem a ouvir a Tua voz, possam começar a ouvir a Tua voz de instrução durante o dia, durante a noite, durante todas as suas vidas, e o Senhor dizendo, meu filho faça isso, meu filho não faça isso, ande por esse caminho, não ande por esse caminho, queremos ouvir a Tua voz doce, como um pastor que nos ama, Deus, essa é a nossa vontade. Essa é a nossa vontade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar um ambiente de arrependimento, de salvação sobre a comunidade Aprisco. Pessoas que entrarão aqui sentirão sua presença, se voltarão ao Senhor e à sua palavra e se converterão ao teu evangelho. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais. Amém. Envolva-se, querido, tá? Se você ainda não é a ferramenta, não tem problema. Envolva-se no corpo, faça alguma coisa.